Ele falava que o Antônio Conselheiro era um homem muito milagroso, gostava de fazer caridade, né? Então ele dizia, de como era ele, tio Chiquinho. Aí ele dizia que ele vestia aquele roupão comprido. O pessoal tinha ele como um Deus, né? Muito bem, então a gente já falou aí sobre o Euclides da Cunha, falamos sobre o arraiá de Canudos e falamos sobre a vida do sertanejo, né? Agora acho que a gente precisa entender um pouquinho quem é o Antônio Conselheiro, né? Quem é o Antônio Conselheiro? Quem é? Então, sobre a vida do Antônio Conselheiro, pouco ou nada se sabe, assim, é bem pouca coisa, mas a gente, pelos nossos conhecimentos, os conhecimentos de quem estudou, historiadores, né, que viu a vida dele, foi um homem sofredor, né? Sofredor desde criança. Como todo sertanejo. Como todo sertanejo. Ele, logo aos 4 anos, ficou órfão, né, de mãe, perdeu logo a mãe, 4 anos de idade. Logo, pouco tempo depois, o pai se casou, né, com outra mulher. E fala-se que sofreu muito na mão da madrasta, né? Ele sofreu muito na mão da madrasta. Antônio Vicente Mendes Maciel. E ficou rapazinho, logo depois o pai morreu. Como ele era o único homem da família, ainda tinha mais 2 irmãs. Foi ele que tomou conta do comércio do pai, que o pai tinha um comércio, né, de secos e molhados na época. E ele, como homem, teve que tomar conta de tudo isso, né? Só que o pai estava muito endividado, teve que pagar tudo, teve que vender. Acabou com tudo, né, o resto que ainda tinha do pai. E acabou. E daí foi quando ele arrumou uma mulher, casou, teve 2 filhos, né? Inclusive um desses filhos veio a Canudos, o Joaquim Aprígio. Já veio para cá? Já, ele tem relatos que ele visitou o pai legal, aqui. Que né? legal. E com essa mulher em Quixeramobim, né, foi... Lá no Ceará. No Ceará, foi quando houve aquela história que a mulher fugiu com um soldado e tal. Ou seja, tem história de violência, de traição, de tudo, pobreza. De pobreza. Um homem sofrido. Um homem sofrido. E foi daí onde ele começou as andanças. Por que ele é chamado de Beato? Ele não chegou a ter formação religiosa, né? Não. Ele pregava. Ele só pregava, E pregava para os pobres. Para os pobres, exatamente para os pobres. E com isso, a igreja começou também a ficar meio com o pé atrás por isso. Que ele fazia tudo, né? Que um padre fazia, né? Ele estava pregando, fazendo tudo isso aí. Então, e o homem veio andando do Ceará para cá direto ou ele andou por todo o sertão? Então, aí muita gente pensa que ele chegou aqui em 93 e se instalou aqui. 1893. 93, mas na verdade, nas andanças dele, ele já tinha passado por aqui. Ele já sabia... ele já conhecia, então. Ele não chegou ele não chegou e se instalou aqui que a gente vai ficar. Ele, nas andanças, ele já conhecia Canudos, já sabia que passava um rio, tinha essas montanhas em volta, né? Já era um homem inteligente e perspicaz, né? Então, ele tinha sido preso, né, na época, nas andanças, acusado de desordem, né? Desordem pública, né? E foi acusado também antes da morte da mãe. Foi preso por isso. Aí depois vieram constatar... Fake news, então. Fake news desde aquela época. Aí vieram constatar, não, ele não matou a mãe. Ele tinha 4 anos na época, ele era criança. Como é que ele ia matar a mãe? Só. E fizeram isso porque ele já era visto como ameaça. Já visto como ameaça. A gente já fala dessas ameaças. Então. O que ele fazia nas andanças dele? Pregava a palavra de Jesus, né? Católico. E ele tinha uma promessa de onde passar, construir igrejas e reformar cemitérios, né? Em toda a parada, se tivesse uma igrejinha, ele reformava, se não tivesse, ele construía. E ele não andava sozinho, então já? Não, andava já com seguidores. Já tinha gente seguindo ele. Muitos seguidores. Legal. E onde passava, arrebanhava mais gente, cada vez mais crescendo. E ele, então, prestava serviços coletivos. Coletivos, né? Reforma um cemitério, construir uma igreja, construir açudes também, não era? E isso faz com que o pobre tenha um apreço, né? Por ele. Comece a se sentir pertencente a esse homem, pertencente às ideias desse homem, né? E ajudava muita gente, né? E é por isso que a turma vai começar a segui-lo, né? Seguir. Dizem que é uma revolta de caráter messiânico, né? Seria ele o Messias, o enviado por Deus, o portador da palavra de Deus. Então tá aí, pobreza e religiosidade fazendo o nome de Antônio Conselheiro. Aí ele disse que ele repartia um pão para não sei quantas pessoas, tudo um pedacinho assim. Para que todo mundo tivesse... Para todo mundo, botava num piretezinho, todo mundo comesse, tirasse aquele taquinho daquele pão.